Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Que bom, então vamos nessa! Hoje vamos falar sobre adjunto adnominal e complemento nominal. Antena ligada, porque é uma aula cheia de senões e é importante a gente estar bem ligadinho, prestando bem atenção para compreender o conteúdo. Vamos lá, então? O que é o adjunto adnominal? É o termo da oração que sempre se refere a um substantivo. Ouviram? A um substantivo, com a função de determiná-lo ou caracterizá-lo. Então, o adjunto adnominal ele está relacionado a um substantivo. O adjunto adnominal pode ser uma única palavra e ele pode ser uma expressão, ter mais de uma palavra. Tanto faz aqui. O importante é que ele está relacionado ao nome, ok? Determinando e caracterizando esse nome. Vamos ver aqui um exemplo? Aquelas duas meninas estudiosas entraram. O verbo aqui é entrar, ok? Vamos ver aqui qual é o sujeito? Quem é que entraram? Aquelas duas meninas estudiosas. Aquelas duas meninas estudiosas. Eu tenho um sujeito com 4 palavras. Mas qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra mais central desse sujeito? A mais importante. Qual que é? É o nome. Isso mesmo. E o nome aqui é meninas. Joia. E reparem, por favor, que as palavras aquelas, duas e estudiosas estão relacionadas a esse nome, caracterizando, determinando esse nome. Se eu trocar meninas por meninos, muda toda a jogada. Como é que vai ficar? Aqueles dois meninos estudiosos. Estão vendo? A palavra aquelas duas estudiosas gravitam e concordam com esse nome. Quem está relacionado ao nome é o adjunto adnominal, caracterizando e determinando esse nome, ok? O adjunto adnominal, ele pode ser representado por um artigo. Olha um exemplo aqui. A moça chorou, ok? Moça é o meu substantivo. A é o meu artigo. Verbo é chorou. Quem é que chorou? A moça. A moça é o meu sujeito. Palavra mais importante, núcleo, moça. O a é a palavra, o adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está se ligando ao núcleo do sujeito ou ao núcleo do objeto. E esse núcleo é sempre o nome. E no caso do adjunto adnominal, o nome tem que ser um substantivo. Entendido? Vamos seguir lá. O que é substantivo? É tudo aquilo que dá nome aos seres, né? Pode ser, o adjunto adnominal, ele pode ser representado por um numeral. A gente viu aqui, ó, duas meninas. Vamos ver o exemplo que eu trouxe? 3 ladrões entraram em casa. Quem é que entraram em casa? 3 ladrões. É o meu sujeito. Qual é o núcleo? Ladrões. E o 3? O 3 está relacionado a esse núcleo, que é um nome, que é um substantivo. Então, ele é um adjunto adnominal. 3 ladrões entraram, verbo intransitivo, em casa, adjunto adverbial de lugar. De boa? Muito bem. O adjunto adnominal, ele pode ser um pronome adjetivo. O que quer dizer isso? Os pronomes, eles, todos eles, tá? Pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome indefinido, eles podem ser, todos, podem ser pronomes adjetivos e pronomes substantivos. O que é um pronome substantivo? É aquele que está no lugar de um nome. O aluno chegou cedo, ele chegou cedo. Ele é um pronome substantivo porque está no lugar do aluno. Agora eu posso falar, esta blusa é azul marinho. Esta é um pronome adjetivo porque está caracterizando, está fazendo uma relação com a blusa. Aqui eu tenho, esta casa é bonita. Casa é o meu substantivo, ok? Vamos fazer a análise sintática dessa frase? É um verbo de ligação. O que é bonita? Esta casa. Sujeito. Qual é o núcleo? O núcleo é casa. E essa palavrinha está ligada ao núcleo, que é um nome, que é um substantivo. Então, ela é um adjunto adnominal. De boa. E bonita? E bonita? Gente, olha que legal aqui. Bonita também está fazendo referência à casa. Casa bonita. Só que repara a diferença do adjunto adnominal para o predicativo do sujeito.
Sabe qual que é a diferença? O adjunto adnominal é ligado ao nome a que se refere sem intermediação de verbo. Não tem verbo pelo meio. O predicativo do sujeito, ele faz referência ao nome, mas através de um verbo, que pode ser de ligação ou não. Entendido isso? Claro, a diferença de predicativo do sujeito e adjunto adnominal. Adjunto adnominal, ligação direta. Predicativo do sujeito, ligação através de verbo. Joia? Sigo lá. Adjetivo. Então, adjunto adnominal pode ser um adjetivo. Meninas bonitas chegaram. Quem é que chegaram? Meninas bonitas. Qual é o núcleo? Meninas. E bonitas? Bonitas é um adjetivo que está fazendo referência ao núcleo, que é um nome, que é um substantivo. Tranquilo? Opa! E o adjunto adnominal, ele também pode ser uma locução adjetiva. E aí vai começar um probleminha com o tal do complemento nominal. A gente já conversa sobre isso daqui a pouquinho, tá? Jogadores do Brasil entraram. Vocês viram que até agora os meus adjuntos adnominais foram apenas uma palavra? E agora? Agora eu tenho uma expressão do Brasil. Poderia pôr brasileiro, mas eu trouxe de propósito do Brasil. Isso também é um adjunto adnominal. Quer ver como? Entraram. Quem é que entraram? Jogadores do Brasil. Esse é o meu sujeito. Qual é o núcleo? Jogadores. E do Brasil? Está se referindo a esse núcleo. Como um adjetivo, é uma locução adjetiva, certo? Então ele está caracterizando esse núcleo do sujeito é um substantivo, esse daqui vai ser um adjunto adnominal. De boíssima? Muito bom. E o complemento nominal? O complemento nominal é o termo da oração que se liga ao nome, igual o adjunto. Mas tem que ver diferença aqui, porque nós vamos ter uma outra aula. Gente, a outra aula é imperdível. Inclusive, eu vou colocar o link aqui na descrição. Tá assistindo essa? Tem que assistir a outra, que é a diferença. Porque eu estou conceituando nessa aula o que é o adjunto adnominal e o que é o complemento nominal. Mas tem hora que eu olho para uma frase e eu não sei se é adjunto adnominal ou se é complemento nominal. Lembra do adjunto adnominal e do predicativo do sujeito que eu expliquei? A intermediação ou não de verbo? O complemento nominal para o adjunto adnominal tem uma série de quês, tem uma série de questõezinhas que precisam ser esmiuçadas. Assistam, que vale a pena. Mas eu vou voltar a que definir. É o termo da oração que se liga ao nome. Só que no caso do adjunto adnominal, o nome era só substantivo. Aqui pode ser substantivo, adjetivo e advérbio. Só tem um detalhe. Esse substantivo tem que ser abstrato. Para tudo desta carruagem, presta atenção. O que é substantivo abstrato? Substantivo abstrato é aquele que eu não consigo formar a imagem dele sem recorrer a um outro ser. O concreto não, eu formo. Por exemplo, quadro. Você consegue imaginar um quadro? Eu imagino. Pode ser uma arte realista, uma arte abstrata, ele pode ser colorido, pode ser menos colorido, não importa. Mas você imagina um quadro. Agora eu falo amor. Imagina o amor. Não, você não tem como formar a imagem do amor. Você pode pensar numa pessoa que você ama para poder materializar isso. Então, ele é um substantivo abstrato. Saci, concreto ou abstrato? Você consegue imaginar um saci? Eu consigo. Tá ele lá com a perninha, não, uma perninha só, com aquele gorrinho vermelho, com cachimbo na boca. Tô imaginando, tô formando a imagem. Mas Eliana, saci não existe. Aqui não é uma questão de existir ou não. Formar a imagem. Forma a imagem, substantivo concreto. Saci é concreto, portanto. Muito bem, vou voltar. Complemento nominal. Ele completa o sentido de um nome, que tem que ser substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Já começamos a fazer algumas diferenças. Porque se tiver completando um adjetivo, não vai ser adjunto adnominal. Se tiver completando o advérbio, não vai ser adjunto adnominal. Se tiver completando um substantivo concreto, não é complemento nominal, é adjunto adnominal. Entenderam? Mas tem mais uma diferença. Sempre o complemento nominal, ele está se referindo ao nome
através de preposição. Então tem que ser uma expressão. Sempre vai ter preposição. E o adjunto adnominal não, ele pode ser uma só palavra. Ah, facilitou mais. Uma palavra só, acabou meu problema, adjunto adnominal. É uma expressão, uma expressão eu vou ver. Tá relacionada a adjetivo, complemento nominal. Uma expressão tá relacionada a advérbio, complemento nominal. Uma expressão tá relacionada a substantivo concreto, adjunto adnominal. Uma expressão está relacionada a substantivo abstrato, pode ser os dois, pode ser complemento e pode ser adjunto adnominal. E aí que a gente tem que ver as diferenças. Por isso, assistir a próxima aula. Não vai ser agora, vai ser na próxima, que vai estar no link aqui. Veja lá para mim, tá bom? Então, vamos ver isso? Vamos ver aqui essa definição. A criança tinha necessidade de cuidados. Cadê meu verbo? Sempre eu vou estar começando pelo verbo. Tinha. Tinha o verbo. Quem é que tinha necessidade? A criança. A criança é o sujeito. Nem vou mexer aqui, tá? Nem vou. Tinha o quê? Necessidade. Necessidade é o nome. Necessidade é o nome e ele é um substantivo abstrato. Entenderam? Tinha necessidade de cuidados. De cuidados está completando o sentido de necessidade com uma preposição, complemento nominal. Olha embaixo. Este remédio é prejudicial ao organismo. Qual é o meu verbo? É prejudicial. Prejudicial é um nome. Mas sabe que tipo de nome que ele é? Gente, ele é um adjetivo. Se eu fosse fazer, vou fazer agora, né? Análise sintática. Eu diria que ele é o predicativo do sujeito, que está dando uma qualidade ao sujeito este remédio, certo? Mas ele é um adjetivo também. Morfologicamente, ele é um adjetivo. E este remédio é prejudicial ao organismo. Ao organismo está completando o prejudicial. Então, é complemento nominal. Está completando um adjetivo. Completando o substantivo abstrato. Olha embaixo agora. Falou favoravelmente ao réu. Cadê o verbo? Falou. Favoravelmente, gente, está relacionado ao verbo. Falou favoravelmente. É advérbio. É o nome, mas é um advérbio. Tudo bem? Gente, advérbio, todo advérbio eu chamo de adjunto adverbial quando eu estou fazendo sintaxe. Morfologia, advérbio. Sintaxe, adjunto adnominal. Certo? Falou favoravelmente ao réu. Ao réu está completando o nome, que é um advérbio. Então, ao réu vai ser complemento nominal. De boa, né? Ah, como nós já vimos, deixa eu pegar essa primeira parte aqui, ó. Tinha necessidade de cuidados. Tinha necessidade de... Quem é que tinha necessidade? A criança. A criança é o meu sujeito, né? Qual é o núcleo? Criança. E esse A? Não é uma palavrinha só? Que está relacionado ao nome, que é o núcleo. Sabe o que eu vou dizer que esse A é? Adjunta adnominal. Então, Eliana, numa frase pode ter adjunta adnominal e complemento nominal? Pode ter dois adjuntos adnominais. Pode ter dois complementos nominais, tá bem? Então, a gente tem que estar atento a quando emprega-se um e quando emprega-se o outro. Beleza? E com isso, eu termino essa aula. Não posso ir embora. Sem pedir para que curtam esse vídeo, para que se inscrevam no canal se não é inscrito, que compartilhem nas redes sociais e que, por favor, assista o vídeo que dá continuidade a essa aula. Beleza? Até o próximo encontro.